Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é a criatividade. Criatividade não é dom, é uma habilidade treinável e que pode ser desenvolvida em qualquer etapa da sua vida. Já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo começa agora! Nessa edição do Triálogo eu trago para vocês 2 pessoas que fazem da criatividade sua maior ferramenta de trabalho. Bruno Calimã, ele que é compositor, é publicitário e nos últimos 5 anos ele emplaca pelo menos uma música entre as 3 mais tocadas nas rádios do país. E também Vitor Mazei, que é professor, é publicitário e está lançando o livro Criatividade, o que inspira suas ideias. Antes da gente começar a dialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. O que é criatividade? Claro que podemos fazer muitas definições, mas vamos trabalhar com uma definição muito simples. Ser criativo é encontrar novas soluções para novos e velhos problemas. Você diz assim, bom, uma solução para um problema ou outro eu já consegui resolver, mas eu não sou uma pessoa criativa, porque criativo é uma pessoa assim que já deixou uma marca na história. Você pensa assim num grande artista, não é? Então você pensa, por exemplo, em Leonardo da Vinci, você pensa num Mozart, você pensa num Einstein, um grande cientista, um grande físico, ou você pensa num Steve Jobs e diz, bom, eu não sou, humildemente reconheço que eu não sou uma pessoa criativa. Mas dentro dessa definição nós estamos trabalhando. Toda pessoa criativa é aquela que consegue encontrar novas soluções para novos e velhos problemas. E provavelmente você já encontrou soluções assim. Mas antes de você me responder se é ou não criativo, eu vou te fazer uma pergunta. Como será uma casa de abelhas, uma colmeia, daqui a 50 anos? Provavelmente você vai dizer, uma casa de abelhas será como vem sendo feita, construída há muitos milhares de anos. E é verdade. Se os homens não atrapalharem, as abelhas continuarão construindo como vem construindo há muito e muito tempo. Agora eu pergunto a você, como será uma casa humana daqui a 50 anos? Aí nós vamos ter que fazer um exercício de futurologia. Aí você vai pensar, bom, os equipamentos serão todos interligados? Nós vamos ter controle remoto para tudo, iluminação, o ar, tudo muito bem controlado. Então, será que a casa será móvel ou imóvel? A gente não sabe. Daqui a 50 anos, são muitas as possibilidades. Por quê? Porque o ser humano, ele é criativo por natureza. Claro que existem outras diferenças entre abelhas e seres humanos, mas eu quero dizer que umas diferenças essenciais é que nós temos dentro de nós, na nossa essência, a capacidade de criar. Boa definição, né, Vitor? É, bem interessante, porque ela coloca assim, bem contextualizada a situação que a gente vive hoje. Quando principalmente a gente compara como é que eram nossas casas na década de 80, né, da década de 90, é muito diferente do que os jovens usufruem hoje. Cara, se a gente pensar coisas de 20 anos atrás, a gente não tinha WhatsApp, cara. E a gente não consegue imaginar como é a vida sem ele hoje em dia. A gente não consegue imaginar celular, sabe? Às vezes, para você ter um telefone, você tinha que entrar na fila da Teleste e, sabe, você ficava 200 anos, ninguém tinha telefone fixo, precisava de orelhão. Hoje, orelhão é quase uma peça de decoração da cidade. Bruno, como que você definiria a criatividade? Olha, meu sistema de compor as canções, de criativo, eu me permiti. Acho que você tem que estar eu estou sempre com uma janela aberta para o impossível, para o diferente, para o extraordinário, assim. Muitas canções minhas que conseguiram ficar em primeiro lugar, elas tinham alguma coisa que iam além de uma imaginação comum. Acho que a criatividade é esse exercício de ficar com essa janela aberta, esse ócio criativo, esperando essa ideia, esperando essa lâmpada acender assim na cabeça da gente. E é interessante, eu queria, logo de começo da nossa conversa, para você que está assistindo a gente, entender quem é esse cara. Esse cara, notícia de última hora para você, acabou de bater Roberto Carlos em arrecadação de direito autoral. Isso é um fato
impressionante por si só. Eu queria fazer você tem como tocar pra gente fazer só vamos só lembrar uns trechos aqui de algumas canções. Então vocês vão perceber quanto esse cara usa e abusa de criatividade. Vamos fazer uma retomada histórica, Bruno, dos seus últimos sucessos. Tá. 2006, teve uma musiquinha que tocou. Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Tocou bem essa. Aí depois de 2007 teve tô no celular falando de um bar, baby todas, vai locutor de... Essa. Bom, em 2009 teve Bruno Marrone, em 2010 teve Luan Santana. Luan Santana, vamos lá. Luan Santana, a primeira que foi... Perto de papai você é santinha, quando sobra não dá, você perde a linha. Do Luan teve também mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, da velhinha Gagá e tal. E teve a última música agora, Escreve Aí, que eu fiz com mais 3 amigos, com o Dudu, com o Douglas e com o próprio Luan, que fala... esqueci o documento da canção, é muita música. Te falo tanta coisa enquanto eu tento segurar a lágrima, insiste em cair. Entro no meu carro, abro o vidro e antes de ir embora eu te digo, olha aqui, ainda vou te esquecer. Escreve aí. Ela fala, é só você fazer assim que eu vou. É uma história, é uma coleção de sucesso. E o Vitor, o que o Bruno traz pra gente, ele traz uma definição muito interessante, muito rica, que ele fala que é se abrir pro inesperado, sabe? Se abrir pro improvável. E essa é uma marca do criativo, né? Surpreender, estar aberto a isso, não se guiar por uma tendência, né? Ser a tendência. Tem muitos autores que trabalham a criatividade que bate muito com o que o Bruno está falando. O trabalho criativo é como se você estivesse entrando num túnel que você não sabe direito para onde que esse túnel vai dar. Então é provável, quando a gente vê a obra do Bruno pronta, a gente não imagina o esforço, o suor que foi, as noites que ele renunciou, pensando como fechar uma música, ela não estava redonda até então. Creio que o processo é mais ou menos assim. Quando a gente vê a obra pronta, parece que é tudo muito fácil, parece que o Bruno tem um dom, parece que ele é um cara iluminado, parece que o cara ralou, suou, ouviu, mostrou para os outros, ouviu críticas, ficou meio abalado ali durante o momento, descartou a música, voltou, retomou. Então o processo criativo é igual um trabalho mais de artesão do que de um sujeito iluminado. Né? E isso é muito interessante que você traz, Vitor, quando... Você dizer que alguém tem dom é um deselogio, entende? Porque você fala que é dom, não teve trabalho, sabe? Foi uma psicografia, você recebeu a música e colocou no papel. E você traz esse trabalho do operário da criação, né? Eu particularmente acho que uma das maiores ofensas que você fala para um sujeito criativo é falar que ele tem um dom. O cara estuda 15, 20 anos língua estrangeira para aprender a falar fluentemente, aí alguém fala com ele que ele tem o dom de falar outros idiomas. Então, da mesma forma, o Bruno está aqui, está arrebentando, está bombando, mas você tem que olhar o trabalho do cara, o histórico dele, o quanto que ele dedicou à música, quanto que ele renunciou do tempo dele para isso. Uma história interessante é do Oscar Schmidt, né, o Mão Santa. Terminava o treino e fazia o mesmo treino que todo mundo ia embora, ele ficava lá para fazer mais 1000 arremessos, sozinho, para poder acertar de 3 pontos. 1000 arremessos toda vez, todo mundo ia embora fazia 1000. Aí chega depois, pô, você tem um dom mesmo, você tem a Mão Santa. Pô, Mão Santa, cara, minha mão é treinada, foi isso. E essa questão que o Vitor traz, como que você, o que você pode revelar para as pessoas que não compreendem o processo do que é ser o operário da criação? Eu vejo muito assim, quando eu vou escrever uma canção, eu sei que tem uma grande ideia, uma grande premissa que está em algum lugar. Eu não sei ainda onde está essa grande ideia ou essa coisa pequena que vai fazer a grande diferença numa canção. É como se eu estivesse tateando um interruptor numa parede, num quarto muito escuro. Eu sei que o interruptor está ali, naquela parede, mas eu tenho que tatear a parede inteira. E esse processo às vezes demora muito, esse processo às vezes é muito rápido, mas eu tenho que me permitir isso, eu tatear essa parede escura atrás desse interruptor que vai acender essa lâmpada como a do estalinho. Sim. É só você fazer assim que eu volto. Eu estava tateando essa ideia, procurando essa coisa diferente para colocar numa canção.
E aí me permitir ficar com essa janela aberta o dia inteiro. Na hora que você está assistindo um filme, você tem que estar pensando na canção. Na hora que você está comendo, você está alguém pensando. chegou perto de você. Ei, Bruno, cadê a música? Rapaz, isso aí. Esse estalinho eu tive, eu estava compondo uma música, uma outra música no carro, levando os meus filhos para a escola. Aí eu fiz assim, brincando. Nossa, que ideia. Tá aqui. Não tá na ideia que eu tava, tá no estalinho. Então a gente sai desse bloco com o estalinho do Luan Santana. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição está trialogando sobre criatividade. A gente tem o professor Vitor Mazei, que está lançando o livro Criatividade, o que inspira suas ideias, e também Bruno Calimã, compositor de canções de sucesso nacional, maior arrecadador do ECAD da atualidade. Vitor, seu livro está sendo lançado agora. E o que a pessoa que está em casa, que quer compreender mais sobre criatividade, ela pode adquirir a partir da leitura do seu livro? Então, esse livro ele não foi um livro que ele foi pensado na sua origem, ele mais aconteceu do que ele foi planejado, né? Em 2012, em novembro de 2012, eu recebi um convite da Psicoespaço, uma empresa de recrutamento aqui em Vitória. É maior do Espírito Santo, né? E eles pediram para que eu criasse alguns textos sobre criatividade para candidatos a vagas, para que esse cara se qualificasse, buscasse um aprimoramento técnico, para tentar aprimorar o seu currículo, enfim. E eu comecei a fazer esses textos, uma boa repercussão, foi acontecendo. Quando eu olhei, já tinha uns 15 textos. E nas redes sociais, os textos tinham uma penetração muito forte, uma capilaridade muito grande. E aí começaram a ventilar no meu ouvido a possibilidade de transformar, de juntar tudo, de compilar e transformar isso num livro. Na época eu tinha uns 14 textos e eu comecei a olhar o que tinha no mercado parecido. Eu estabeleci uma meta de 25 textos. E de lá para cá comecei a estudar, preparar, aumentar o ritmo da pesquisa e de produção até chegar aos 25 textos. Imprimi tudo, fiz a revisão, senti falta de um tema. Fomos para esse último texto que era sobre brainstorming, que era o processo mesmo de concepção de ideias. E aí fui correr atrás da editora. Então, o que a gente vai encontrar é o seguinte, são 26 textos, leves, acessíveis, que falam da criatividade sem nenhum tipo de academicismo mais pesado, nada disso. Qualquer um pode ler. Quem quer se aprimorar, se qualificar, pensar na criatividade, eu quero melhorar o meu potencial criativo, eu acho que o livro dá algumas pistas, algumas dicas, mas como a gente já falou até no bloco anterior, depende mais do sujeito, depende mais de encarar seus medos, seus bloqueios. O primeiro bloqueio venceu o bloqueio de não sou criativa, né? Todo mundo e pode se tornar ainda mais. Então se você vence esse bloqueio, você já está com um ponto na frente. Venceu esse bloqueio, comprou o livro, já era. Sabe? Quem dera. Daqui para DPZ, sabe? Você vai trabalhar na W no Brasil, você vai trabalhar onde você quiser. Falando em publicidade, em agência de publicidade, você é publicitário também. O Bruno também é um publicitário de ofício. Por quê? Porque ele viajou o Brasil fazendo uma coisa extremamente curiosa e interessante, que foi viajar o Brasil vendendo jingle. Jingle de porta em porta, como se fosse um vendedor de rede mesmo. Eu saí do estúdio, do conforto do estúdio, e peguei o meu violão no ônibus. Isso foi em que ano? Foi 2000, 2001, 2003, até 2005, pertinho de 2006, assim. Foi 5 anos eu passei. Foi a minha grande escola, assim, porque eu vi nas praças gente ser assaltada, gente casando, tirando foto de casamento, gente sendo atropelada, assim. Falo que eu vi o caos e a poesia das praças de grande parte do Nordeste, assim, do Espírito Santo também. Eu viajava e chegava fazia o jinglezinho das lojas, eu fazia música na praça, porque da praça eu conseguia ver a fachada das lojas, fazia o jingle no caderninho, entrava na loja, perguntava se queria mostrar uma musiquinha pro gerente. Meu nome é Bruno Calimã, trabalho com publicidade, que nada, um violão vermelho lá. Aí ele tocava a musiquinha do comércio para ele, farmácia Aroeira, preço baixo, economia. E aí eu passava de comércio para o outro, quitanda, farmácia, tudo. E você vendia por quanto isso na época? Hoje, sei lá, 60, 100 reais. Aí eu gravava uma fitinha, deixava lá e já ia para outra cidade. Você imagina você que está no interior do Brasil, você teve um jingle, você pagou R$70 por cara que faz as músicas de Luan Santana. Dá uma ligada no que você conseguiu adquirir. Posso fazer uma vontade. E aí, Bruno, hoje a gente conta essas histórias, tá vendo aí, você tá aí super procurado pelos artistas.
E quantos desses jingles também eram recusados na época? Muitos. E músicas. Os grandes sucessos da minha vida foram tentativas e erros, assim. E eu me permito muito errar. Me permito muito ser o ridículo, fazer aquela coisa muito louca. Assim, eu não tenho esse pudor com a música. Na hora que eu estou compondo, eu me permito tudo. Colocar termos que no sertanejo eram complicados, como velhinha gagá no sertanejo. Ninguém tinha falado isso ainda. Tem uma história interessante que você tentou oferecer uma música pro Daniel. E aí, como é que aconteceu isso? Eu viajei da Bahia para São Paulo. Nunca tinha pisado em São Paulo e tomei um carão logo tentar encontrar o Daniel em São Paulo, um baiano que nunca tinha pisado em São Paulo, numa casa de show. Aí tomei um sacolejo da polícia lá. Não, mas conta essa história. Você chegou lá e falou pro segurança, né? O seu primeiro contato. Então, eu cheguei na casa de show, tinha um monte de gente bonita entrando, tá? Lá, um segurança na porta. Falei, cara, se eu entrar aí, será que eu consigo mostrar essa musiquinha que eu trouxe da Bahia para mostrar pro Daniel? O cara falou, cara, não vai conseguir não. Aí eu fiquei lá, todo mundo entrou, fiquei assim, vou voltar pra Bahia, cara, não vou conseguir entregar. Falei, cara, mas se eu entrar no camarote lá, será que eu consigo? O cara falou assim, você conhece alguém no camarote, meu amigo? Falei, não, então dá licença, por favor, dá licença aqui. Aí entrou todo mundo, acho que ficou com pena de mim, falou assim, o que você quer, baiano? Falei, cara, eu preciso entregar essa música pro Daniel, cara. Ele, vai lá, roda aqui atrás, lá tem um portão de ferro lá, a van dele entra lá, você joga na frente, dá seu jeito. Eu fui mesmo pra me jogar na frente da van. Na hora que a van aparecesse, passasse pelo portão. E era uma rua escura. E eu parei na frente do portão, assim, tinham dois caras, um foi pra esquina e o outro perguntou pra mim, que parada é essa aí, meu amigo? Falei, não, cara, eu sou compositor, vim da Bahia, faço música e o Daniel vai entrar aqui e eu vou tentar entregar pra ele. Parada que você desce aí, que negócio é esse, cara? Foi chegando em mim assim, falei, não, cara, eu sou compositor, eu vim da Bahia, vou entregar pro Daniel aqui, expliquei pra ele, não, perdeu. Foi bater na mão no meu bolso assim, e eu, não, cara. E do nada, cara, virou um carro da polícia todo apagado. Você fez assim, ó, uau! Acendeu a lâmpada, os caras desceram, bora pro muro, vamos pro muro. E eu, caramba, aí botei a mão no muro assim, o que tá fazendo aqui? Tá fazendo o que aqui? Aí a banda do Daniel, passou por dentro do portão. Daniel foi embora. Aí o malandro lá falou assim, porra, mano, mas é compositor, mano. Mas é compositor. O cara foi criativo. Foi criativo. Canta aí, parceiro. Eu assustado, né? Tô no celular. Aí eu voltei, cara. Voltei pra Bahia, assim. Nossa, demorou pra voltar a São Paulo, tá? O que o Bruno traz pra gente é muito do fim desse mito do criativo, né? Ou seja, por trás do indivíduo lá que tem criações fantásticas como ele, como as suas também, existe um universo de trabalho, de nãos que houve, de compromissos com prazo, com limitação de tema, por aí, né? O trabalho é muito mais trabalho de pedreiro do que é o trabalho de um cara que vem com a ideia pronta. Aliás, a gente costuma chamar essa situação que você aparece ideias em momentos de intuição lenta. É quando você tem um fragmento de ideia aqui que se junta a outra ideia, que lá no final você tem uma ideia mais acabada. Mas tem até alguns autores estudiosos de criatividade que eles falam que a inspiração, de fato, não existe. Inspiração só acontece para quem trabalha, quem está no processo criativo. Então é o caso do Bruno. O Bruno está tentando compor uma música, para ele vem uma solução porque ele está nessa busca. Agora, se o Bruno estiver do nada, não estiver no momento de nenhuma busca, é improvável que isso aconteça. Pode acontecer, mas é improvável. Se acontecer com ele é porque ele já está num processo de procura. A antena já está o radar. E porque até porque é o ofício dele, ele deve ter uma forma de captação de estímulos, de informação diferente da grande maioria das pessoas. Exato. A gente vai para um quadro que a gente tem aqui no programa, que são dicas de programação neurolinguística. E eu quero ouvir qual é a dica que a Luísa vai trazer para a gente hoje. Oi, Fábio. Na dica de hoje, eu vou contar uma historinha. Eu vim de uma família muito grande, uma família muito simples, e eu me lembro que durante toda a minha infância, quando a gente mudava de uma casa para outra, meu pai sempre fazia questão de colocar na porta lá de casa um toco. E esse toco, às vezes, era motivo de discussão entre papai e mamãe, porque a mamãe não achava muito significado em ter um toco. E eu comecei a prestar atenção nisso. E, na realidade, esse toco, ele tinha um significado muito importante, porque ficava
bem na entrada da porta. E quando as pessoas chegavam na minha casa, elas deixavam tudo no toco. Deixavam, às vezes, um agasalho, deixavam sombrinha, deixavam a sandália. E as pessoas entravam na minha casa prontas assim para estar recebendo o que a minha casa oferecia. E pensando nisso, é importante também quando nós estamos desenvolvendo um papel fora de casa, seja de gestor, seja de professor, que a gente também chegue em casa e deixa todo o cansaço lá, deixa o nosso papel lá, porque não dá para você chegar em casa com o mesmo papel de gestor, né, de repente com a sua esposa ou seus filhos. É importante a gente imaginar que tem algum toco ali para que você mude de papel, para que você também chegue nos ambientes aberto para desfrutar daquele ambiente. Fica aí a dica, imagine um toco para que você seja ainda mais feliz. Excelente dica sobre programação neurolinguística. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Triálogo. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre criatividade com o professor Vitor Mazei, com o compositor Bruno Calimã, e agora a gente vai para o quadro Melhor de Três, que começa agora, logo depois dessa vinheta. Então a gente começa com 3 grandes criativos, eu quero saber com quem vocês se identificam mais. Walt Disney, Maurício de Souza ou Milson Henriques? Milson Henriques, disparado. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ele me ajudou muito na época do meu mestrado e é um cara que assim, se despediu aqui de nós, mas deixou uma obra gigantesca. Eu acho que merece ser revisitado. O cara foi tudo. O cara foi ilustrador, cineasta, dramaturgo. O cara era um monstro. Publicitário também, que ele chegou, o primeiro trabalho foi em agência de publicidade. E eu sou assim, um fã, um cara que tinha uma alma de artista, mas do artista no sentido mais de ser o abnegado. Sim. Um cara que talvez precisasse de alguém ali, um mentor financeiro, um manager ali para ele, porque ele era fantástico, brilhante, com a cabeça ocupava muito de livros. Criação. Quem você escolhe? Acho Maurício de Souza. Maurício de Souza. Por ter atravessado tantas gerações com uma fórmula tão simples, né? Acho que ele, assim, tudo que ele já fez. Sim, eu fico com o Milson também. Eu tenho uma generosidade, tenho uma gratidão muito grande por ele, por tudo que ele fez por mim, enquanto artista, pela cena do humor no Espírito Santo. Então, Milson, fica para você, meu voto. O que é mais prejudicial para o indivíduo criativo? O medo de errar, a zona de conforto ou o bom senso? Mas essa é difícil, hein? Essa é difícil. Eu vou me arriscar na zona de conforto. Porque a zona de conforto cria uma situação que você chega num patamar e que se fica um patamar ali que você não quer mais se desafiar. E isso atende até um determinado momento. Vai chegar um ponto que vai deixar de atingir. Até um momento. O mundo está em movimento. Ele vai parar porque você achou que está confortável. Ou que alguém o supere. Sim. E aí tudo muda. Tá aí, ó, o táxi aí brigando com o Uber. Exatamente. Acreditou que era para sempre. Bruno. Medo de errar, para mim, porque medo de errar já vai te limitar a muita coisa, vai colocar um muro gigante na sua frente na hora de criar qualquer coisa. É justamente superar esse medo de errar e errar muito. E na minha história de canções, assim, o medo de errar, assim, ainda bem que é uma coisa que eu superei muito. Sim, eu vou ficar com bom senso. Até uma frase do Pablo Picasso, que ele fala: o maior inimigo do criativo é o bom senso. Se você começar a se podar demais para criar, bicho, se joga. Depois você pode lapidar, mas primeiro se joga. Então, deixar o bom senso de lado é interessante. Qual dos 3 aqui, nomes que eu vou citar aqui, é o mais criativo para vocês? Milli Vanilli? Antônio Tabet, do Quibe Louco? Ou o Instagram, que deu aquela belíssima chupinhada no Snapchat? Eu vou no Quibe Louco, do Tabet, porque eu acho, ele por conta do blog, ele acabou sendo recebendo a alcunha do Quibe, né? Quibe Louco também. Quibe Louco também. Milli Vanilli não?
Eu fico com Milho e Vanilha, essa dupla criativa, incrível. Precursores de Pepe e Nenê, né? Exato, justamente. Os pais espirituais de Pepe e Neném. Vamos lá, agora, o que mais ajuda a criar? Um bom vinho, um bom descanso ou um bom motivo? Um bom motivo. Um bom motivo, você supera o cansaço, você tira a força e a vontade de onde não há mais nenhum tipo de energia. Eu acho que isso aí ele supera. Sou baiano, bom descanso. Um bom motivo, claro. Um bom motivo sempre. Maravilha, é um bom motivo. Um bom motivo descansado, né? Um bom motivo para descansar. Vamos lá então. Agora é uma questão de natureza mais técnica. Eu gostaria que vocês avaliassem qual desses 3 nomes foi o mais criativo no seu tempo, é óbvio. Valdir Bigode, Jacozinho ou Vampeta? Vampeta, só pela cambalhota dele. Aquela cambalhota que a gente está mostrando para vocês agora, olha. Então, ninguém fez, só ele. Inédito, né? O cara... Bom senso para quê? Eu fico com o Jacozinho. Eu acho que o Jacozinho, ele foi um cara que ajudou a dar visibilidade ao futebol do Nordeste. Então, fica com o Jacozinho meu voto. Vitor, muito obrigado Obrigado. mesmo. Bruno, Falou, cara. valeu Obrigado. mesmo. Conta pra gente aqui quem quer ler o seu livro, conhecer o seu livro. Vai ter o lançamento agora, mas depois também tem como... O lançamento vai ser agora dia 30 de agosto, no Pub Garagem, na Avenida Rio Branco, às 19 horas. Vai ser uma terça-feira. Vai ter um show da banda Billy Shears, que é cover dos Beatles, tem food truck. Vai ser um evento bem legal. A gente está tentando fazer um lançamento para não ficar tão monótono, ficar um lançamento criativo. E a gente ainda está chegando aqui nas livrarias capixabas, provavelmente a Logos vai ter em breve, mas hoje é mais fácil encontrar no site da própria editora crv.com.br. A gente vai deixar os créditos aqui. E eu quero terminar essa edição do Triálogo com a música de Bruno Calimã. E é uma música que é um recado poderosíssimo para as novas gerações. Entregue o Brasil para aquela senhora que adotou 20 crianças no Pará. Para o rapaz cansado no ônibus que levantou para a gestante sentar. Pro gari que devolve a carteira com a grana que ele tanto precisa. Pro taxista que não pegou o trajeto mais longo para enganar o turista. Cansamos de ter que escolher entre a má sorte e o azar. Nem vem prometer de novo esse blá blá blá. Tem gente cantando uma nova canção, eu já posso escutar.